O Tarcísio de Freitas está sendo destruído pelo bolsonarismo ao mesmo tempo que ele próprio tenta destruir os bolsonaristas. É uma crise sem fim, porque o Tarcísio ele precisa dos bolsonaristas para ter uma base de votos e apoio, só que ele está tentando se deslocar mais ao centro para ser um candidato de centro-direita. O Bolsonaro, por sua vez, precisa do Tarcísio porque ele é o único governador bolsonarista relevante, mas ele não pode permitir que o Tarcísio cresça politicamente, porque senão ele, Bolsonaro, é escanteado. É uma crise que não vai terminar bem para nenhum dos dois, principalmente para o Tarcísio, porque essa capacidade de equilibrar os dois interesses ele não tem, porque ele é alguém que nega a política, que não gosta de conversar e não gosta de negociar. Na sua opinião, Tarcísio será destruído pelos bolsonaristas ou ele vai destruí-los antes? E o que você acha dessa crise bolsonarista? Tem fim? Eu sei que você curte esses movimentos de crise, então deixa o seu like e claro, se inscreva no canal. Esse confronto do Tarcísio com o velho bolsonarismo é algo que nós já estamos falando há muito tempo aqui no canal e seria inevitável, porque o Bolsonaro representa aquele velho bolsonarismo virulento, radical, que foi derrotado pelo Lula. Ah, mas perdeu por apenas 1,2%, mas perdeu, foi derrotado. Não adianta, contra fatos não há argumentos. Ah, ele jogou muito bem, teve bola na trave, fez pressão, mas perdeu. Vai lá, perdeu. Perdeu, ou seja, o bolsonarismo radical não dá votos. E se o Lula continuar fazendo esse ótimo desempenho econômico que ele está tendo, não vai ter para ninguém. Então quanto mais bolsonarista for o candidato em 2026, menos chances tem de enfrentar o candidato do Lula ou o próprio Lula. Então esse novo bolsonarismo mais soft, menos radical, claro que está tentando ocupar o espaço do velho bolsonarismo e eles estão em conflito. Carluxo percebeu isso logo no início do ano e já atacou o Tarcísio. E há um boicote, claro e óbvio também, dos bolsonaristas contra o Tarcísio de Freitas. Um boicote dentro do próprio PL. Porque como nós falamos na introdução do vídeo, o Bolsonaro precisa do Tarcísio, mas ele não pode crescer politicamente. E o PL não tem um candidato para disputar 2026. O Bolsonaro foi cassado. Ele acredita que possa reverter a disputa. Não vai reverter. Não vai. Ele não vai reverter a cassação, porque cada dia que passa, novos problemas envolvendo Bolsonaro aparecem. Nós ficamos sabendo que ele recebeu mais de 1000 relatórios da ABIN e também do GSI a respeito da pandemia e ele não fez nada, ou seja, ele negligenciou. É mais um problema para além dos vários e inúmeros problemas jurídicos e de eleitorais que o Bolsonaro tem. Então ele não pode permitir que o PL traga e filie o Tarcísio. Porque o PL precisa de um candidato. Só que se o Tarcísio for filiado ao PL, o que vai acontecer? Ele é alguém apto a disputar 2026. O Bolsonaro vai ficar escanteado, vai perder os seus poderes, vai perder a sua relevância. Então os bolsonaristas, eles acabam tentando boicotar o Tarcísio, como nós vimos na discussão da reforma tributária. Só que o Bolsonaro precisa do Tarcísio. Aí que tá o grande problema. Porque o Bolsonaro, ele tá cassado. Ele não tem poder algum, ele é uma figura irrelevante. Ele serve como um bonecão de posto que fica balançando os braços para chamar a atenção para o PL. Só isso, mas boneco de posto não toma decisão, não negocia e também nem abastece o carro. Ou seja, ele serve ali para as pessoas darem risada, mas no fundo ele é inútil, como o próprio Bolsonaro é. E sem o posto, o boneco não serve pra nada. Então o Bolsonaro, ele precisa do Tarcísio porque ele é o único governador bolsonarista que é relevante. Jorginho Melo? Jorginho Melo, esquece Jorginho Melo. Então o Bolsonaro precisa do Tarcísio de Freitas. Só que o lance é o seguinte. Sem o Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro não tem base. Porque o bolsonarismo não vai ter cargos de poder relevantes. Só que se o Bolsonaro alimentar o Tarcísio cresce politicamente. E ao crescer politicamente, ele corre o risco de ser eclipsado pelo seu antigo aliado. Aí que tá o grande pepino do Bolsonaro. É mais ou menos isso. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega ainda mais gostoso. Então tá nessa complicação. Os bolsonaristas começaram a atacar o Tarcísio pós-reforma tributária, de modo mais intenso. O Bolsonaro chegou e falou assim, opa, vamos parar com isso. Vamos parar, não vamos atacar, esse não é o momento. Porque ficou intenso demais. Só que o Bolsonaro vai ter que ficar nesse morde-a-sopra com o Tarcísio. Porque se o Bolsonaro ele morder muito, o Bolsonaro precisa do Tarcísio. Só que se o Bolsonaro não morder, o Tarcísio cresce. E acaba o ofuscando. Então é uma situação
muito difícil. O Bolsonaro ele vai ter que encontrar o ritmo de atacar e recuar, atacar e afagar o Tarcísio de Freitas. Ele tem condição de fazer? Tem, porque os ataques que estão sendo feitos foram ataques terceirizados. O Bolsonaro terceiriza os ataques do Tarcísio com a base bolsonarista na LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é assim que ele vai ficar fazendo. E quando a base sair um pouco do controle, ele vem, aparece politicamente ou publicamente para tentar ali dar uma trégua, como ele fez na semana anterior ao dizer que iria trair o Valdemar Costa Neto porque ele ia dormir com o Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. Olha só, o Bolsonaro tendo a sua noite de princesa, algo que ele não tinha desde a época que ele pegava sabão em pó no banheiro para o Aristides. Será que eles brincaram de sauna, né? Tarcísio de Freitas, né, com aquelas mamas que ele possui, e o Bolsonaro. Imaginem isso, o Bolsonaro e Tarcísio numa sauna, os dois se abraçando, todos suados. Eu quero que você pense nisso agora, agora. Mas enfim, o Tarcísio, o Bolsonaro, né, pessoal, ele não vai nem precisar fazer muito esforço para que os deputados ataquem o Tarcísio, porque o Tarcísio, ele tá com um estilo político meio dilmoso. Porque Dilma, ela não gostava muito da conversa, não gostava muito da política. Ela queria ir lá e fazia. Só que não é assim que funciona a política. Política você precisa sentar, você precisa conversar, você precisa bater um papo, o Tarcísio não quer fazer isso. E o que está acontecendo? Ele está terceirizando as negociações políticas para um grupo seleto do qual o Gilberto Kassab faz parte. Isso serve também para afastar os bolsonaristas. Porque qualquer coisa que acontecer, você não indicou ali aquele bolsonarista, não, é culpa do Tarcísio. Foi a culpa do Kassab. Foi o Kassab que indicou. Foi o Kassab que negociou. Então fica ele terceiriza e usa o Kassab como escudo. Mas ele tem desagradado e muito os bolsonaristas na LESP. Porque eles estão se sentindo desprestigiados pelo Tarcísio. Estão se sentindo esvaziados também. E por isso, o Bolsonaro não precisa nem pedir para eles atacarem o Tarcísio de Freitas. Tanto que a pasta mais bolsonarizada do governo de São Paulo é a Secretaria da Mulher. Que o Tarcísio mudou o nome de Secretaria de Logística, coisa do tipo, para a Secretaria da Mulher, colocou uma bolsonarista lá. Só que o orçamento da pasta é utilizado para logística. E é uma pasta que está assim, completamente sem estrutura. E os bolsonaristas, eles estão observando esse comportamento, essa postura com a Secretaria da Mulher, como um comportamento com os bolsonaristas de todo o governo. Pessoas que estão ficando cada vez mais escanteadas nessa tentativa de repaginação que o Tarcísio está tendo, em uma caminhada rumo ao centro, se distanciando do bolsonarismo. O problema é que o Tarcísio tem um desafio. Ele precisa caminhar ao centro para ser colocado como candidato de centro-direita, um candidato mais PSDBista, mas ao mesmo tempo ele precisa manter o Bolsonaro no palanque. Como ele vai fazer isso? São situações muito difíceis que eu vejo que o Tarcísio não tem a mínima condição de equilibrar. Porque para ele fazer isso, ele precisaria ter uma postura mais política, mais negociadora, e ele não tem. Então, pessoal, o Tarcísio, na minha opinião, ele vai ser destruído pelo bolsonarismo, pela essa falta de capacidade e habilidade política que ele tem.